Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e se você ainda não me conhece, meu nome é Larissa, e depois de muito tempo eu voltei aqui pro YouTube, já tava morrendo de saudade de editar e postar os vídeos aqui, porque eu confesso que até eu fico um pouco motivada. Esse dia aí, gente, confesso que esse vídeo também é antigo, que eu não tava tendo tempo pra editar, mas nessa semana eu tava lotada de tarefa. Como vocês podem ver, meu Classroom é um negócio assim agoniante de tanta coisa que tem pra fazer. E daí eu peguei o bloquinho da minha marca, que eu não sei se você sabe, mas eu criei uma marca de produtos artesanais e reposicionáveis, Lari Arts. E eu confecciono bloquinhos artesanais e com folhas reposicionáveis, linha branca, gramatura 90, que é de organização, uma checklist de organização, e eu sempre uso pra tudo, vocês veem em todos os vídeos. Eu confesso que no comecinho do ano foi um pouquinho difícil de me organizar, porque eu tava acostumada com planner, com datas e tal, mas depois eu só consigo usar ele. Sério, é muito prático, cabe em todos os lugares. Então, você também pode adquirir o seu pela Shopee, tem 4 capas lindas que eu mesma que desenhei. Então, se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade. E daí eu já fui acender a minha velinha, porque eu amo estudar com vela, principalmente quando eu tô meio desmotivada, assim, sem vontade de fazer as coisas. Eu acho que dá um ar super legal ao ambiente, sabe? Então, eu gosto muito de fazer isso. E daí eu abri minha mochila, que, gente, confesso, eu sou extremamente apaixonada nessa mochila pra pegar os meus materiais. E eu acabei não mostrando em nenhum lugar, mas eu comprei uma bolsa Kangen dessa miniatura pra sair, sabe? Bolsinha como se fosse pra sair, desse mesmo estilo, e eu sou simplesmente apaixonada nesse modelo de bolsa. E daí eu abri meu caderno, era uma anotação de era napoleônica, e o professor tinha passado uma videoaula do YouTube pra gente assistir como aula síncrona, que era uma aula que a gente tinha que assistir em casa. E daí eu assisti acompanhando minha anotação, vi o que faltava, e depois eu peguei uma fichinha pautada dessa, que eu também amo usar, que tem gramatura alta, sério, amo usar ficha. E daí escrevi o resto do conteúdo que faltava. E logo em seguida fui marcar no meu Classroom que eu tinha assistido a aula, e depois eu fiz uma atividade, uma lista de exercícios que o professor tinha passado em cima dessa videoaula de era napoleônica, e já fui marcar na minha checklist. Sério, é uma coisa extremamente satisfatória, só quem faz sabe. Daí eu já fui partir pro meu lanche da tarde e voltei estudando biologia. Tô estudando plantas nessa época, não é um assunto que eu gosto porque tem muita coisa para decorar, mas é um assunto fácil, né? Então, é só mais a parte de decorar, que é um assunto chatinho, assim. E tem muita coisa, porque tem pteridófita, gimnosperma, angiosperma, briófita. Então, tem realmente muita coisa. Mas, enfim, eu acho que eu tô na fase de fazer só título preto. Eu não consigo mais escrever título colorido no momento. Eu sempre sou assim de fases de anotações. Se eu pegar meu caderno, assim, desde 2019, 2020, tem várias fases de título, digamos assim. E agora eu tô na fase do título preto. Todos os meus títulos são em brush pen, usando brush pen preta. Seja a grande ou a menorzinha, e eu coloco a cor na anotação. Eu normalmente sublinho embaixo e escrevo colorido com caneta colorida e depois passo marca-texto. Eu tô achando a coisa mais fofa e é bem simples e fácil de fazer.
Na época que esse vídeo foi gravado, eu tava pra entrar em semana de prova, e assim, toda semana de prova é a mesma coisa. E eu acho que eu não contei aqui no YouTube, né? Porque faz quase 2 meses que eu não posto aqui. Mas eu prometo que dessa vez eu vou estar postar. Eu sei que eu sempre falo isso, mas dessa vez é pra valer. Eu pretendo começar com novos hábitos, montei um cronograma, onde eu incluo o trabalho do YouTube, porque eu tenho o trabalho do Insta, o do YouTube e o da minha marca. Então, eu já criei um cronograma, pretendo começar a seguir nas próximas semanas e tal. E agora eu vou parar de narrar um pouquinho aqui, que eu vou conversar um pouquinho com vocês, mas eu já volto. Eu tô fazendo esse novo estilo de anotação aqui e eu vou explicar um pouquinho pra vocês como que eu tô fazendo. Eu basicamente escrevo o título de preto e ou faço essa bordinha aqui embaixo pra ficar coloridinho, ou eu grifo do lado, como eu tinha feito aqui. E daí, eu tinha comprado uma canetinha da Staedtler, que é essa daqui, com a pontinha fina pra fazer os subtítulos, mas elas são meio caras, então eu não comprei de todas as cores, eu tenho só dessa daqui. Então, eu tô escrevendo de marca-texto, da mesma cor do marca-texto, com essa pontinha mais fina, aqui, com essa partezinha, aqui de cima. Então, fica bem legal, porque fica colorido, fica subtítulos diferentes. Enfim, tô gostando bastante desse estilo de anotação. E depois eu fui fazer a tarefa online de biologia, que o professor sempre passa muita coisa de tarefa. Mas enfim, depois eu fui fazer um trabalho de arte que eu confesso que eu tava zero criativa, zero inspirada. Tanto que eu usei uma foto minha com o meu cachorro pra ficar mais fácil. Oi, gente, hoje é outro dia, são 20 para as 3 e eu acabei de enviar minha tarefa de química orgânica. Eu tô simplesmente amando essa matéria. Eu fiz durante os intervalos de aula, porque alguns professores acabam explicando sistema de prova, que eu já sei como funciona, porque todos os professores explicam a mesma coisa. Aqui é a outra parte da tarefa. E agora eu vou enviar a tarefa de geografia, que eu também já fiz durante a aula, só não vou conseguir achar ela aqui agora. Mas eu tô simplesmente amando química orgânica. Eu não gosto da química normal, mas meu professor é um professor novo. E sério, eu tô simplesmente amando essa matéria. Eu nem vi aqui na apostila. Na apostila tá meio diferente do que ele explicou. Mas eu tô simplesmente amando essa matéria. Já já mostro as minhas anotações que eu fiz durante a aula. E eu tô achando fácil por enquanto. Eu já tô no capítulo 3, quase no 4. Mas enfim. E essa daqui é a tarefa de geografia. A gente tinha que grifar as partes das alternativas que eram erradas para o professor ver que a gente não só chutou alguma coisa e eram menos questões para fazer. Então acabou que foi mais fácil. E agora eu vou enviar tudo e já tá quase tudo completo. Eu vou deixar o trabalho de artes, a lista de inglês e o Super Pro para depois. O Super Pro eu quero fazer amanhã porque é para quarta. Mas a lista e o trabalho são só para sexta-feira. Então eu vou começar a estudar para as minhas provas, que, gente, sério, olha que caderninho mais lindo. Eu anotei elas aqui e vou mostrar para vocês. A minha semana de prova foi dividida em 2 dias. Ia ser dia 10 e 11 de março, mas tava todo mundo reclamando porque não tinha como estudar para todas as matérias em 2 dias. Então deixaram para 2 sextas-feiras. E esses são os conteúdos de cada dia. E eu tenho muita coisa para estudar. Hoje já é dia 7 de março, então essas matérias aqui são as que eu vou dar prioridade agora. Eu ainda não organizei, vou fazer um cronograma, eu vou montar junto com vocês o que eu vou estudar em cada dia. E aqui eu já tinha feito uma lista dos conteúdos, todos os conteúdos que a gente viu desde o começo do ano. E eu vou selecionar o que vai cair, o que não vai, e que são todas as matérias, ainda tem mais coisas para colocar aqui. Mas essa checklist aqui tá me ajudando demais, eu uso ela pra tudo, como vocês já sabem. E ela é da minha marca, Lari Arts. E agora eu fui montar o meu cronograma de estudos. Não era assim um cronograma semanal, nem nada. Eu só peguei os conteúdos que eu tinha pra estudar e fui dividindo durante os dias pra não ficar tanta coisa na véspera da prova. E assim, toda semana, assim, véspera de prova é a mesma coisa, os mesmos surtos, as mesmas madrugadas estudando. E se você acha que porque eu tenho um canal ou um Instagram de estudos, ou as pessoas que têm Instagram de estudos e essas coisas, não surta por causa de prova, por causa de escola, não tem matéria atrasada, porque assim, a gente é igual todo mundo, sabe? Não tem uma fórmula mágica nem nada do tipo, e eu acho que eu não conheço ninguém que nunca surtou
por causa de escola, essas coisas. E todo mundo é humano, eu acho, então o pessoal acaba criando uma perspectiva, uma visão sobre as pessoas que seguem no mesmo ramo, no mesmo nicho que eu. Mas a verdade é que todo mundo é humano, todo mundo acumula matéria. Enfim, e agora, né, quase 2 meses depois, eu venho falar que eu já tive essa semana de prova, eu já tive mais uma, e é uma coisa, assim, totalmente exaustiva, porque estavam sendo todas as provas de todas as matérias em apenas 2 dias, à tarde ainda, então a gente tinha as aulas durante a manhã. Na sexta-feira a gente já estava cansada da semana e das aulas da manhã, e à tarde ainda tinha prova, mas eu acho que agora vai mudar, então vai dividir. Vão ser 2 provas por dia, então, tipo, dividiu 2 semanas e tal. Então, eu acho que vai ficar mais tranquilo. Eu também tô tentando criar novos hábitos. Eu vou tentar agora, nesse novo início de mês, criar novos hábitos, uma nova rotina e tentar estudar sozinha, porque é o jeito que eu realmente aprendo. E agora eu tava revisando as minhas anotações de biologia. E o importante é você saber como você aprende, sabe? Eu normalmente só consigo aprender sozinha, estudando em casa. Então, agora eu sei que eu preciso me organizar de um jeito que eu consiga estudar esses conteúdos. Óbvio que eu não vou ter tudo em dia, porque acho que é muito difícil alguém que sempre tenha tudo em dia, mas tentar me organizar de uma maneira que fique melhor do que estava antes, sabe? Porque eu acho que esse é o importante. Não tá 100%, porque eu acho que nada nunca é 100%, mas tá melhor do que estava antes. Então isso já vai ser importante para mim. E daí, ao longo dos vídeos, vocês vão acompanhando esse progresso comigo. Voltando a explicar o que eu tava fazendo durante as gravações, eu tava fazendo fichinhas de biologia. Eu tinha começado a ler a apostila, mas eu percebi que essa era uma parte de conteúdo que eu já sabia bem. Então não tinha necessidade de gastar um tempo que já estava apertado reestudando o conteúdo que eu já sabia, né? Então eu peguei uma fichinha pequenininha e comecei a resumir com as minhas palavras, com o que eu lembrava. E eu acho que é muito útil fazer essas fichinhas. Eu sempre tento fazer para todas as matérias, mas normalmente nunca dá tempo. Mas pelo menos biologia, que o professor passa muita coisa, pelo menos de biologia eu sempre faço, sabe? Que me ajuda muito a lembrar, e daí eu faço cada fichinha, cada assunto, assim, com uma cor, e eu acho que se torna mais útil ainda, porque só de, por exemplo, eu leio a questão na hora da prova, eu sei sobre qual assunto ele tá falando, eu lembro a cor que eu escrevi a minha fichinha, e eu já consigo ter como se fosse uma imagem da fichinha na minha mente, o que me ajuda muito a estudar. Então, esse é o método que eu recomendo para vocês, caso vocês também sejam estudantes visuais. Mas enfim, o vídeo é esse. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo!